competição ela vai ocorrer mesmo com mudança de recursos, envolvendo confrontos e lutas que podem ser físicas, ou às vezes não se tem contato direto. Quando ocorre, por exemplo, competição entre machos por fêmeas, né? Muitas vezes a competição se dá só por exibições, por agressividade, exibições agressivas, né? Não chega a vir de fato, só se esse comportamento visual não convencer, vamos dizer assim, esses indivíduos. E existe um modelo de competição que é a competição difusa, que é aquela que eu falei que pode envolver várias espécies, ou seja, uma espécie exerce o efeito sobre várias outras, né? Então, isso é uma competição envolvendo vários grupos de indivíduos diferentes, como aquele caso da zebra, né, que a zebra é o alimento, é o recurso, está sendo utilizado por leões, hienas e abutres. Né? Bom, recursos são muito importantes na natureza, né? Porque quando os recursos, por exemplo, são utilizados juntos, eles podem intensificar o crescimento de uma população de um consumidor mais do que aplicados individualmente. Isso é muito comum, isso a gente chama de sinergia. E isso é muito comum na agricultura. Por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar aí, o adubo ele é formado basicamente de quê? Nitrogênio, fósforo e potássio. Esse é um exemplo muito claro. Né? Por que ele é rico nesses três nutrientes? Se você colocar só nitrogênio, ou só potássio, ou só fósforo, você tem um resultado. Mas quando você coloca um composto formado pelos três, o resultado é um pouco maior. Isso é o que a gente chama de sinergia. Isso está representado basicamente nesses gráficos, né? Mostrando que aplicações sinérgicas dão resultados mais eficientes. Por isso que o recurso é algo extremamente precioso na natureza. Bom, falar mais especificamente da competição interespecífica, né? A competição interespecífica, o ponto mais interessante dela, né? Ou é mais visível na disputa por territórios, né? Mas onde ela é mais conhecida são as disputas por relações sexuais. Né? Tanto é que isso é um componente da teoria de seleção natural que o Darwin, logo depois que o Darwin escreveu A Origem das Espécies, ele vai escrever um segundo livro que é sobre evolução, os efeitos da seleção sexual na seleção natural. Então, a seleção sexual é uma vertente do processo de seleção. Então, na natureza, a gente tem dois padrões, basicamente. Um padrão que é mais comum em invertebrados, em que a gente tem uma fêmea muito grande e os machos pequenos, como aquele caso da aranha, que é clássico, né, que eu já falei uma vez para vocês. E um padrão entre vertebrados, em que existem machos e fêmeas e que há o que a gente chama de dimorfismo sexual. Normalmente, entre vertebrados, os machos são maiores e mais coloridos, mais chamativos, localizam mais. Né? Por que esse padrão é diferente? Isso tem a ver tanto com o possível cuidado da prole ou não, quanto pelo comportamento de corte. Né? Então aqui, por exemplo, um macho cortejando uma fêmea, vários exemplos, né, que a gente já viu aí, aqui um outro macho, esse mesmo macho. Então, o que explica esses processos competitivos? Né? Então vamos lembrar de alguns aspectos. Olha, indivíduos da mesma espécie têm necessidades semelhantes. Então, se eles têm necessidades semelhantes, eles vão ter uma demanda muito forte que pode ser maior do que a oferta de recursos disponíveis. Tá?
Então isso vai gerar uma forte competição que pode resultar em privação ou restrição para alguns indivíduos. Então, a competição interespecífica, ela é sempre mais intensa do que a interespecífica. Por quê? Porque a gente está falando de indivíduos que têm as mesmas exigências ecológicas. Vão competir muito. Se eu tiver limitação de recursos, isso vai gerar privação ou restrição. O resultado disso é uma redução da sobrevivência, do crescimento ou da capacidade reprodutiva de alguns indivíduos. Então, por exemplo, alguns indivíduos, isso também é notório, é conhecido, né? Alguns indivíduos diminuem a sua fertilidade quando há escassez de recursos. Isso pode ocorrer isso é meio que natural. Vou dar um exemplo que talvez não seja tão natural, seja mais social, mas é um exemplo clássico. Nós tivemos uma redução de natalidade da espécie humana, por exemplo, no período de pandemia. Por que isso aconteceu? Porque muitas mulheres evitaram engravidar por conta do risco do vírus da Covid. Né? Então, esse é um exemplo concreto de como, isso tem a ver com recurso, né? Tem menos, a aptidão de sobrevivência diminui, há uma diminuição da fertilidade aí. Isso não ocorreu necessariamente conscientemente, é um fenômeno natural que pode ocorrer com outras espécies. Né? Um detalhe importante é que quanto maior a densidade populacional, maior a competição. Então, a intensidade da competição aumenta com o parentesco evolutivo, mas também aumenta, por exemplo, com a densidade populacional. Por isso que eu falei que a vida em grupo é um desafio, né? Quanto mais indivíduos por área, maior a competição. Obviamente, o inverso é verdadeiro, né? Quanto menor a densidade, menor a competição. Um dos pontos importantes é que quanto maior o tamanho de uma população e mais irregular for a distribuição dos seus recursos, maior a competição também, mais intensa é a competição. Porque se o recurso está espalhado e você tem um grande número de indivíduos, esses indivíduos vão competir mais por aqueles recursos que estão espalhados, não estão disponíveis para todo mundo. Recurso é importante para a determinação, inclusive, dos padrões de distribuição. Quando a gente estuda, por exemplo, os animais lá no Paraná, o estudo que eu faço, né? Mesmo uma área tão grande, a gente vê sempre uma maior concentração de indivíduos em uma parte do estuário, que é exatamente onde tem maior alimento disponível, né? Maior disponibilidade de recursos disponíveis. Então, isso influencia os padrões de distribuição e influencia, inclusive, o tamanho dos grupos, né? A densidade populacional. Uma forma de diminuir a competição é estabelecer território. Então, muitas espécies são territorialistas, ou seja, elas estabelecem territórios para o seu grupo, para si. Né? Isso pode ocorrer numa escala muito grande ou individualmente. Cada animal possui uma área de vida, que a gente chama de home. Então, por exemplo, você tem leões dentro de um parque. Esses leões, eles não ficam circulando aleatoriamente pelo parque. Cada um tem sua área de vida, né, seu home range, que é toda a extensão do espaço onde eles desenvolvem suas atividades. E dentro dessa home range, eles têm uma área menor, que a gente chama de território. Então, defender território é uma característica importante para diminuir a competição. Só que ser territorialista também gera custos e benefícios. Né? O principal custo se você estabelece território, alguém vai ter um território melhor que você. E aí, se você tem o melhor território,
ótimo, você tem mais alimento, você tem uma série de vantagens, mas o tempo inteiro tem alguém querendo tomar o território do seu território. Né? Então, isso exige a defesa do território. Uma forma de estabelecer território é demarcar esse território. Cachorros fazem muito isso, né? Urinam para demarcar a área de vida dele, o território dele. Então, da mesma forma que viver em grupos, estabelecer território pode trazer vantagens e desvantagens, né? Qual a vantagem de se manter o território? Eu vou responder essas três perguntas. Qual a vantagem de se manter o território? Que fatores influenciam na evolução da territorialidade e por que alguns animais são territoriais ou não são? Primeiro, qual a vantagem de se manter o território? Diminuir a competição. Né? E manter o território pode diminuir a competição de duas formas. Ó. Ou otimizando o forrajamento. O que significa otimizar o forrajamento? Se eu tenho um território, eu conheço bem ele, eu sei bem onde o alimento está, né? eu consigo ter as melhores fontes de alimentos disponíveis. Se eu conheço bem o território, também isso aumenta a minha chance de fugir de predadores, porque eu já sei onde estão as tocas, os locais de possíveis esconderijos, etc. Então, a grande vantagem de se manter o território é diminuir essa competição. No entanto, isso gera a necessidade de se defender esse território. Porque se você tem o melhor território, como eu falei, outros vão querer tomar esse território de você. E isso explica por que alguns animais são territoriais ou não. Porque, mais uma vez, aqui se expressa a relação custo-benefício. Se defender o território custa tanto e as vantagens são pequenas, não vale a pena se meter nessa briga. Né? Agora, se você tem um recurso precioso, vale a pena defender ele, né? Marcar o território. Então, o animal ele deve apresentar ou evoluir algumas características comportamentais ou morfológicas que permitam ele defender com sucesso o seu território. Tem que ser mais vantajoso defender. É preciso que o recurso seja relativamente escasso, né? Normalmente tem distribuições heterogêneas ou imãs. E é preciso que seja viável a defesa do seu território. Ou seja, tem que valer a pena defender o território, para isso tem que ter recurso disponível. Né? Deixa eu tentar achar um negócio comigo, para eu mostrar para você. Imagina, por exemplo, que numa floresta tenha uma árvore lá que dá muito fruto. Né? Esse fruto, se ele está no território de um determinado grupo, outros grupos vão ter essa árvore também, porque essa árvore não é comum, ela não está espalhada de forma homogênea, ela está espalhada de forma heterogênea. Então isso vai exigir frequentes competições, certo? Defender essa árvore vale a pena competir, porque é um recurso muito eficiente. Tá? Então, na verdade, sempre, mais uma vez, né, essa relação custo-benefício ela tem que ser avaliada. A territorialidade na distribuição espacial
ela é fundamental. Então, ela é muito comum para a espécie. A gente, na natureza, pode ter esses três tipos de padrões de distribuição, né? Ou uma distribuição regular, ou uma distribuição aleatória, ou agregados. Aqui, por exemplo, em agregados, é quando o alimento está muito pontualmente distribuído. Então, isso, o recurso está disponível só em algumas áreas do ambiente, né? Regular é típico de espécies que são territorialistas, né? O recurso, ele, obviamente, nesse padrão de distribuição de espécies, o recurso está distribuído também de forma regular. E aleatório quando não tem nada que dirige isso. Então, por que se forma o território? Para garantir recursos alimentares, para garantir um território alimentar, para ter um território de acasalamento e um bom território de nidificação. Isso são critérios importantes. Lembra que o aspecto geral sempre é gerar resultados para as futuras gerações. Então, vale a pena, por exemplo, ter um território muito grande? Obviamente, quanto maior o território, mais difícil é protegê-lo, né? Por outro lado, ter um território muito pequeno pode não garantir as vantagens necessárias para uma determinada população. Então, mais uma vez aqui, existe uma relação de custo-benefício, né? O investimento e o tamanho do território, ele é inversamente proporcional ao gasto que você tem para protegê-lo. Não adianta você ter um território muito grande se isso consome muito tempo e muita energia para protegê-lo. Também não adianta ter um território muito pequeno, que é fácil de ser protegido, mas que não traz resultados positivos, né? Então, o próprio tamanho do território também decidido por essa relação custo-benefício. Bom, esses são aspectos da competição interespecífica. No caso da competição interespecífica, ela tem algumas particularidades, né? Como eu disse, as espécies tendem a evitar competição. Isso gera um aumento na especialização. Então, lembra? Se especializar na forma de diminuir a competição. E esse aumento na especialização também pode gerar espécies novas. O mecanismo de especiação, com o isolamento geográfico, partindo do isolamento reprodutivo, gerar espécies novas na natureza. A competição interespecífica, ela pode gerar uma exclusão competitiva ou uma partilha de recursos, né? O que é a exclusão competitiva? Também aqui não tem novidade nenhuma, mas já vimos isso várias vezes. O princípio da exclusão de Gauss é um princípio bem famoso, né? Estudado por esse pesquisador, Gauss. O que ele mostrou? Ele mostrou que se eu colocar duas espécies, ele fez estudo com protozoários, né? Duas espécies evolutivamente próximas, vivendo juntas, uma prospera, a outra desaparece. Se elas forem cultivadas separadamente, elas vão se comportar com seu potencial biológico máximo, né? Então, o que é a exclusão, o princípio da exclusão no seguinte? Que em um mesmo ecossistema, duas espécies diferentes podem ter o mesmo hábitat, porém nunca terão o mesmo nicho ecológico. Por quê? Porque o nicho ecológico é formado pelos recursos que aquela espécie tem, necessita, né? Já que a competição leva ao desaparecimento de uma delas. E quanto maior for essa sobreposição de nicho, maior a competição entre espécies. Porque isso não tem novidade, né? E a competição, mesmo a interespecífica, pode dar resultados diferentes. Então aqui, por exemplo, olha, duas espécies de besouros, tribólios, que são besouros, né? Vejam que no ambiente frio e seco, essa espécie se favorece. No ambiente quente e úmido, a outra espécie se favorece. E há uma variação entre esses ambientes. Então, isso pode ser testado, né?
mostrando que se a gente muda, a gente está no padrão de mudanças ambientais, por exemplo, mudanças climáticas, isso pode resultar numa mudança completa de diversidade de espécies na natureza, porque esses processos evolutivos e competitivos são alterados. Já dei esse exemplo também no caso dos bicos, lembra quando a gente falou de bichos ecológicos? Aqui a gente tem uma diferenciação na estrutura dos bicos quando as espécies vivem em simpatia, ou seja, estão juntas no mesmo lugar. Né? Separadamente, olha, o tamanho médio do bico se sobreporia, mas elas alteram a sua morfologia, porque, lembra, para a ave, a forma de bico diz muito sobre o tipo de alimento, então elas estão alterando o seu tipo de alimento para evitar competição. Né? Então, esse é um padrão muito importante. Em outros cenários, né, dependendo da relação de recursos disponíveis, pode haver até coexistência, desde que o recurso seja muito abundante, por exemplo. Né? Mas em alguns cenários, uma espécie pode ser favorecida, em outros cenários, outra espécie é favorecida. Eu não vou aprofundar nisso, não é o objetivo, mas a relação de competição é uma relação muito bem estudada na natureza e expressa matematicamente, é importante. Né? O que essa relação matemática, que é uma equação feita por dois físicos, biológico e Voltaire, tentando explicar as interações da natureza mostra, é que há um maior efeito individual ou potencial de uma espécie quando ela é adaptativamente mais eficiente, né? E o número de indivíduos dessa espécie competidora pode afetar a taxa, o tamanho da população que está envolvida na competição. Né? E isso gerar uma maior necessidade da competição interespecífica. Isso aqui, na verdade, quer dizer o seguinte, que quanto maior é a densidade populacional de um indivíduo, ela enfrenta os problemas da competição interespecífica, mas ela também aumenta a pressão sobre outras espécies na competição interespecífica. Né? Então ela se torna um fator, um aumento do competidor altera as densidades populacionais de uma determinada espécie. Bom, a gente viu esse exemplo também, né? Como as espécies competindo, elas podem ampliar os seus nichos realizados, né? Desde que esse nicho realizado esteja dentro do seu nicho fundamental. Lembra que a gente viu esse caso? Se eu retirar essa espécie aqui, essa outra vai expandir, porque o nicho fundamental dela é toda essa região. O contrário não é verdadeiro, né? Se eu tirar esses indivíduos daqui, essa espécie não vem para cá, porque essa região não faz parte do nicho fundamental da espécie. Então veja o seguinte, olha, competitivamente há uma pressão dessa espécie aqui com maior competição do que a outra. Isso que a gente chama de competição assimétrica. Competição assimétrica é quando uma espécie tem claramente uma vantagem adaptativa e competitiva sobre a outra, como é esse caso que eu representei no gráfico aqui. O papel de um predador ele é muito importante também nessas relações competitivas. Né? Esse é um estudo muito clássico feito com um animal que é um predador muito grande de áreas marinhas, que são as estrelas do mar, principalmente essa espécie. Vejam que quando há uma remoção de um predador do topo de cadeia, há um aumento significativo aqui, ó, das espécies competidoras, né? Porque o predador ele controla densidades populacionais. Se esse predador é retirado, as densidades populacionais se alteram,
obviamente se reflete na competição. A presença do predador acaba diminuindo as relações de competição entre outras espécies nos níveis tróficos inferiores, né? Então, muitas vezes, a gente tem uma perda de biodiversidade com a ausência do predador. Por quê? Porque o predador de topo, ele está controlando várias populações. Ele não deixa que uma população se sobreponha a outra. Quando ele desaparece, a competição vai ficar assimétrica e algumas espécies mais vantajosas vão se sobrepor, fazendo com que algumas desapareçam. Então, muitas vezes, a gente desestrutura a comunidade só retirando o predador de topo. A gente tem um exemplo disso em outras disciplinas, porque o contrário também é verdadeiro, né? Se a gente coloca o predador, a gente pode aumentar a biodiversidade, porque a gente inibe a competição e possível favorecimento de espécies sobre outras. Então, a gente tem estudos muito clássicos disso, né? Mostrando aqui, por exemplo, que antes da remoção do predador, a gente tinha 15 espécies no ambiente. Depois que o predador foi removido, o número de espécies caiu para 6. Porque o que acontece é isso: o predador controla várias populações. Se a gente retira esse predador, a gente faz com que uma espécie possa eliminar outras do ambiente, porque ela não está sendo mais controlada pelo predador de topo, né? Então, isso é uma relação muito importante da gente entender. Aqui é o mesmo exemplo. Esse exemplo está aqui colocando a naturalidade, como vou dar para vocês, por isso que eu estou colocando, mas é o mesmo caso, né? Com o número grande de predadores, as diferentes espécies crescem e competem, né? Quando a gente retira o predador, o número de indivíduos que cresce é menor, porque aumenta a competição entre eles. Não há um controle populacional. Então, algumas considerações finais aqui, ó. A competição está muito relacionada ao tamanho do nicho ecológico, né? Então, à medida que a população cresce, aumenta a competição interespecífica, né? E há uma tendência de uma parcela cada vez maior da população utilizar recursos subótimos, né? Longe do ótimo do nicho. Faz com que o nicho, então, fique mais largo e mais amplo. Isso no caso da competição interespecífica. No caso da competição interespecífica, há uma tendência à especialização de nichos, à redução do nicho. Então, enquanto na competição interespecífica os indivíduos tendem a ser mais generalistas, na competição interespecífica eles tendem a ser mais especialistas. Bom, o gráfico está mostrando isso, né? Com a diminuição da densidade populacional, diminui as taxas de competição, né, em diferentes cenários. E, por fim, para concluir, só algumas coisas bem pontuais. Primeiro, a gente tem que lembrar que a competição sempre se dá por recursos. Ela é maior entre indivíduos filogeneticamente mais próximos. Para haver competição não é necessário contato, então a competição não é sinônimo de briga física, né? E sempre que duas espécies ocuparem o mesmo nicho ecológico, vai ocorrer competição, que varia em intensidade, podendo ser intra ou interespecífica. Intraespecífica, quando ocorre com indivíduos da mesma espécie, e interespecífica, quando ocorre com indivíduos